Sejam bem-vindos ao Mente Aberta de 360 Graus. Hoje vamos conversar sobre um tema que transforma vidas, a relação entre educação e desenvolvimento pessoal. Para esta conversa, recebemos aqui Batista João, educador, palestrante, escritor e especialista em comunicação. Vamos explorar como a educação pode impulsionar o crescimento pessoal, profissional e social. Batista, bem-vindo. Bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui e a poder trocar essas impressões convosco. Estamos aqui gratos e mais uma vez prontos para contribuir da melhor forma possível. Boas, boas. Eu vou começar por perguntar, tudo muito bem que já mencionei aqui algumas coisas sobre o Batista, mas vou começar por lhe perguntar quem é o Batista João e como surgiu a sua paixão pela educação. Epá, essa é uma questão interessante. Batista João, cidadão angolano, apaixonado pela vida, apaixonado pela educação. eh, a relação com a educação, penso que vem já desde o berço. Nós não podemos de jeito nenhum escapar à educação, temos essa relação diária com ele, a partir do momento que nós nascemos, com os pais. E uma vez, eu como era rapper, e depois converti-me a cristão, né? Passei a ser cristão, e a única forma que eu encontrei de continuar a passar a mensagem era sendo professor. Penso que enquanto nós formos professores, temos grande margem de progressão para podermos contribuir e deixar a nossa marca pelo mundo e contribuirmos, ajudarmos também outras pessoas a serem melhores pessoas. Então isso fez com que eu pudesse alinhar, me associar-me à educação, e hoje estamos nessa caminhada há mais de 10 anos. Boas, boas. De 10 anos. Muito bem, muito bem. Na sua opinião, Batista, qual é a verdadeira missão da educação na sociedade atual? Pois, os desafios, isso vai ter muito em conta com os desafios atuais que nós enfrentamos, Ok, mas eu acredito que o fim último da educação é transformar a pessoa num ser humano melhor. ok, Eh, tudo quanto vamos aprendendo ao longo da vida, precisamos fazer com que estas experiências nos tornem pessoas melhores. E quando nós estamos de frente a pessoas, a vidas, porque nós lidamos com pessoas e a vida é sobre pessoas, essencialmente. Servir é sobre pessoas. Acredito que quando nós somos formados em uma determinada área, a nossa missão deve ser servir e servir com excelência. E a missão da educação passa essencialmente por ali. Claro, nós temos a componente ensino, que é para capacitar as pessoas no profissional, para executarem bem os seus trabalhos. No entanto, não podemos esquecer que antes de todas as profissões está a pessoa. Então, esta pessoa é o centro desse todo o processo de ensino e aprendizagem, é o centro da educação. Nós visamos, acima de tudo, fazer com que as pessoas sejam transformadas de forma integral para que consigam lidar com os desafios sociais. Atenção, e outra coisa, uhum, hoje as pessoas que mais vão vencer não são só aquelas que são boas em termos técnicos, em termos profissionais, não são apenas estas. Também vão vencer aquelas que são muito boas em componente humano. Por exemplo, você pode ser muito bom técnico, mas se fores muito fraco emocionalmente, certamente não darás grandes resultados no teu local de trabalho, porque o teu local de trabalho é composto por pessoas, e pessoas são diferentes, e você precisa saber lidar com essas pessoas. Então, a educação passa também por essa componente de formar a pessoa para que seja um indivíduo cada vez melhor na sociedade onde está inserido. boas, muito bem. Eh, Como é que tem visto, né, na tua visão, como é que tem visto a educação, especialmente aqui no nosso país, Angola? Como é que tens, qual é a tua visão? Já estamos no nível fixe, por assim dizer, já estamos bem, precisamos desenvolver mais. É assim, Uhum, comparativamente em termos quantitativos, uhum. em termos de pessoas que têm acesso à educação, crescemos enorme, Boas, ok. crescemos muito. Hoje há mais universidades, embora não sejam suficientes, mas há mais universidades,
Há mais escolas públicas, há mais escolas privadas também. Em termos quantitativos, crescemos muito. Agora, nós temos problemas em termos qualitativos. Eu falava isso aqui num outro encontro que eu tive. Nós temos escolas que não têm bibliotecas em condições, não têm livraria, não temos centros de investigação científica, e se temos, não funcionam como tal. Porque eu dizia, e reafirmo aqui, que a educação não se faz só com vontade. Na sua vontade. Não, vontade só para a educação não se faz. Atenção, nós precisamos aqui olhar para a educação como alguma coisa que precisa de investimento sério. Se a pessoa tiver vontade, ou nesse caso se o governo tiver vontade, vai investir seriamente. Não, mas estou a falar vontade no sentido. Nós às vezes olhamos para a educação como com um sentido só de missão. Ok. Vamos só fazer porque é já a educação. Né? Há essa forma de olhar que muita gente tem. Mas a educação requer investimento sério. Nós precisamos de ter instituições fortes, com condições de trabalho, com remuneração condigna para quem trabalha com educação, porque enquanto nós não olharmos para quem trabalha com educação e remunerá-lo da melhor forma possível para que ele entregue um trabalho de qualidade, nós continuaremos a ter muitos problemas que nós temos. Claro que não é só remuneratório. Há questões de materiais que faltam para a questão do próprio trabalho, há questões de formação contínua que nós precisamos continuar a fazer com quem trabalha com a educação. A questão ou seja, nós temos vários desafios que ainda precisamos superar. Okay. Temos a vantagem de termos, em termos quantitativos, embora ainda termos mais de 6 milhões de pessoas, de crianças essencialmente, fora do ensino, mas comparativamente a outros anos crescemos nesse quesito. Agora, precisamos melhorar a qualidade da própria educação, qualidade do docente, qualidade das infraestruturas, para que nós consigamos ter uma educação cada vez melhor. Okay. Sei que também faz palestra, ainda acredito, dias atrás, semanas atrás, deu um curso, deu um curso de oratória. Por isso eu vou lhe fazer essa questão que está aqui no meu roteiro. Qual é a relação entre a educação e o desenvolvimento pessoal? Boa. Olha, qual é a relação que tem? Boa, é assim. E eu tenho ensinado isso para algumas pessoas, né? Tudo quanto nós vamos fazer passa pela educação. Tudo passa pela educação. O caminho é a educação. O indivíduo educado vai perceber como vai trabalhar a si mesmo para alcançar o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, e eu considero aqui 2 fatores importantes que as pessoas precisam ter. Primeiro, a questão da educação, porque a educação vai dar-te o quê? Vai fazer com que tu te conheças a si mesmo. E quando você é educado, sabe quais são as suas valências. As suas valências vão fazer com que tu definas aonde você quer chegar. No entanto, onde nós vamos chegar requer disciplina. Okay. O indivíduo motivado é o primeiro a desistir. Eu sempre ensino isso. A motivação é importante para começar. Para começar. Só para começar. Para continuar a disciplina. Para continuar eu preciso de disciplina. E a disciplina vem no sentido de quê? De você fazer mesmo sem vontade. Okay. O que mata muitas pessoas é elas pensarem que vão fazer apenas o que gostam quando têm vontade. Enquanto nós tivermos a mentalidade de fazer apenas aquilo que nós gostamos e quando nós queremos e gostamos, jamais vamos alcançar tanto o desenvolvimento pessoal quanto a alcançar os sonhos que nós, ou os planos que nós temos por alcançar. Por isso é que eu estou ensinando. Você precisa ser um indivíduo educado e precisa ser um indivíduo disciplinado para fazer mesmo quando já não tens vontade. Porque é frustrante, é desafiador acordar às 5 horas. Mas eu ensino, o sucesso está nos bastidores. O sucesso está nos tempos que ninguém observa. O sucesso está nos dias que você gasta sem que não tenha uma câmera a filmar. O secreto é que leva ao sucesso. Nós temos aqui hoje uma realidade onde as pessoas querem aparecer a todo custo. Só que elas esquecem que para aparecer é preciso ter uma preparação. E a preparação é mais importante que a oportunidade. Então, o que é que vai acontecer com as pessoas? Elas precisam entender que precisam ser educadas, precisam ter disciplina e que grande parte do seu sucesso vai depender dos bastidores. Poxa,
E quais são os hábitos que diferenciam pessoas que estão em constante crescimento pessoal? Eu vou anotar aqui três questões, três hábitos que vão influenciar pessoas a crescerem. O primeiro fator é a questão da capacitação contínua. Ok? Pessoas que vão crescer são aquelas que Aprendem sempre. diariamente aprendem alguma coisa, capacitam-se, vão atrás daquilo que elas querem. E hoje nós estamos numa sociedade, vá lá, superficial demais. E as pessoas que mais vão vencer são aquelas que têm autocapacitação, capacitam-se constantemente. O segundo fator que nós precisamos ter é o fator resiliência. Por que resiliência? Porque resiliência dá-te o quê? Dá-te a capacidade de, mesmo quando já não podes, ainda continuares a fazer. Há momentos de cair e fazem parte, é importante, é necessário que a gente às vezes caia para perceber, mas precisamos ser resilientes, fortes o suficiente para continuar. E a terceira coisa é olhar para o objetivo. Pessoas que querem crescer precisam olhar para o objetivo, para a meta. Eu tenho dito assim, o foco faz com que eu alcance antes de chegar. Porque muita gente se perde no percurso. Ok? Muita gente acaba por não chegar porque ao longo do caminho ele para de focar no objetivo. Volta, há quem muda de objetivos, de planos 10 vezes, 3 vezes. Por quê? Porque não está a olhar para o alvo. Mas não é porque também ainda não encontrou algo que ele se identifica também? Não, porque só está a lutar para o alvo porque já identificou aquilo que ele quer. Ok, Se eu estou a focar em alguma coisa é porque eu já sei o que eu quero. ok. Então vou estar concentrado, focado naquilo que eu acredito. Olha, o Michael Jordan Hum. lançava 1000 vezes a bola, treinava, fazia 1000 lançamentos por dia. Isto aqui não é de alguém que está a tentar descobrir o que quer ser. Isto aqui é de quem já sabe o que vai ser e está atrás daquilo que ele precisa alcançar. Então, se nós descobrirmos aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós queremos fazer, nós vamos estar concentrados, focados o suficiente até nós alcançarmos. Gosto. É, interessante. Gosto. Muito bom. Quais são, melhor, como a comunicação e a oratória podem transformar a vida de um estudante ou de um profissional? Olha, a comunicação hoje é dos elementos mais utilizados quase que em todas as áreas. É preciso saber comunicar. Ok, E eu tenho ensinado muitas vezes que falar é o último estágio da comunicação. Há outros fatores que vêm antes da comunicação. A questão da confiança é uma questão que se trabalha ok. antes da comunicação. A questão do medo é uma questão que se trabalha antes da comunicação. Ou seja, o falar é o último estágio. E comunicação ela é verbal e não verbal. Penso que as pessoas, muitas delas, nós já tivemos em salas de aulas onde o professor tinha Tem muito conhecimento, mas não sabia transmitir, não sabia comunicar. não sabia comunicar, não sabia fazer chegar a mensagem. Ok, E hoje é importante, mais do que saber o que estamos a falar, saber como fazer chegar a informação. ok, boa. E eu aqui ensino uma regra que eu chamo regra de 3 Cs. De 3 quê? 3C. 3C. O que é 3C? Eu chamo Ok, 3C, primeiro, contexto, ok, conteúdo ok. e conexão. Conexão, boa. Por que eu falo do contexto? Se tu colocares o Paulo Tipilica em memória, por exemplo, aí falar para as senhoras do 30, lhe garanto que Paulo Tipilica com o linguajar, se não fizer leitura do contexto, pouca gente vai perceber o que ele quer dizer. Por causa da questão do quê? Do contexto. Porque o contexto traz o quê? O contexto faz com que tu meças o tipo de linguagem, o tipo de exemplo, para que nós sejamos percebidos como tal. A outra coisa que eu chamo importante é a questão do conteúdo. Precisas dominar Conteúdo. aquilo que tu estás a tratar, Ok, aquilo que estás a trabalhar. E a última coisa que eu chamo na regra dos 3 é a questão da conexão. Muita gente percebe energia. E quando estivermos a falar, é fundamental estarmos conectados com quem estamos a tratar o assunto.
E eu aqui chamo a atenção no seguinte: se estiver a dar um treinamento, alguma palestra, precisas envolver o pessoal para o assunto que tu estás a debater. Devolve questões para o público. Cria assuntos e questões em que o público se envolva naquilo que tu estás a tratar. Isso vai gerar o quê? Vai gerar a proximidade, vai gerar conexão e vai gerar empatia com o público. Porque muita gente, antes de falar, já se conecta consigo. E o primeiro momento que nós estamos diante do pessoal, das pessoas, elas já fazem leitura sobre aquilo que nós vamos transmitir. Porque tudo em nós comunica, por mais que nós não queiramos. E a forma de posicionar, a forma de falar, a forma de interagir, tudo comunica e tudo é fundamental para a mensagem que nós queremos transmitir. Muito bem. Você mencionou aqui três Cs. Para ti, o segredo é conhecer os três Cs. Os 3 Cs. E quais são quais são as dicas que você daria para o pessoal, né, que está aqui nos ouvir, desenvolver essas três características dos três Cs? Quais são as dicas que você daria para nos levar até essa capacidade, né? Acabou de mencionar aqui, né? De dominar os três Cs. Primeiro, comece pequeno. Mas pequeno, ok. Porque eu estou a falar em começar pequeno. Muitas pessoas, hoje nós temos uma coisa que eu chamo síndrome dos 30 segundos. O que é que eu chamo de síndrome dos 30 segundos? Síndrome dos 30 segundos é aquele vídeo de 30 segundos que nós passamos nas nossas redes sociais. Yeah. E as pessoas acham que aqueles 30 segundos é o reflexo final de tudo que nós fizemos. Quem olha para os 30 segundos nunca vai alcançar sucesso. Porque está a esquecer que os 30 segundos é resultado de, se calhar, 2 horas, uma semana, um mês de preparação. Então, se as pessoas começarem pequeno, se tens alguém que tu admiras, tens alguém que tu anseias também, né, fazer para chegar no mesmo nível ou até superá-lo, precisa entender que a pessoa que tu estás a olhar agora começou pequeno. Então, quando nós começamos pequenos, nós erramos mais cedo e aprendemos mais cedo. Então, o primeiro detalhe é começar pequeno, começa a fazer treinamento, palestra, fala para os teus irmãos, 5 pessoas, 3 pessoas, comece pela tua sala de aula e tu vais notando onde é que tu estás a falhar e vais melhorar, porque a prática sempre gera melhores resultados. A outra coisa que eu poderia aqui aconselhar para as pessoas é termos hábitos de leitura. Por que eu falo sobre leitura? Porque tudo quanto nós vamos transmitir, precisamos aprender. Okay. E nós hoje queremos ser mestres sem ser alunos. Muitos de nós hoje querem ser mestres sem ter que aprender de algum lado. E eu sempre ensino as pessoas de que, e mais uma vez voltando para aquilo que eu disse, que a preparação é melhor que a oportunidade. Então as pessoas precisam começar pequeno, constantemente se autocapacitarem e tudo que nós vamos fazer precisamos de ter referências. Precisamos ter referência, precisamos olhar para alguém e almejar o mesmo nível para que nós possamos crescer cada vez mais progressivamente. Boa, falaste um ponto bem interessante, que a preparação é mais importante que a oportunidade. Porque tem pessoa que lhe aparecem 1000 oportunidades, se não estiver preparado, não avança. Não chegas. Não chegas lá. Não chegas lá, por mais que... É assim. Por que eu falo sobre preparação? Uma árvore, para dar fruto, leva tempo. E hoje nós queremos coisas prontas. No agora. O agora. E uma pessoa de 15 anos, 20 anos, quer ter uma vida de alguém que tem 50 anos, 40 anos. E eu digo, isso aqui é uma frustração antecipada. Por quê? Porque nós hoje não queremos passar pela preparação. E quando nós somos e estamos preparados, a oportunidade aparece. E quando aparecer, temos capacidade para dar resposta. Boa. Brutal. Brutal. Que desafio observas hoje no sistema educativo? Como podemos contribuir para superá-los? Pô, interessante, super interessante. O meu maior desafio que eu observo hoje são os pais. Os pais. Os encarregados de educação.
Por que que pessoas analfabetas, funcionais e totais criaram pessoas inteligentes? E pessoas inteligentes são criar pessoas fracassadas. Nossos pais, nossas mães eram analfabetas, funcionais e totais, muitas delas. Ok. Nós temos analfabetos totais, que é aqueles que não dominam Uhum. nem o abecedário, Uhum. e temos chamados analfabetos funcionais, que são aqueles que não conseguem interpretar textos, não conseguem resolver exercícios simples de matemática. Ok. Só que estas pessoas formaram seres humanos incríveis. Yeah. Olha, acho que isso também é uma das coisas que eu fico a pensar muito, sabes? Mas ainda bem que estás aqui para poder, poder desenvolver Estas isso. pessoas Ah, formaram seres humanos incríveis. ok. E hoje, muitos de nós estamos a formar filhos fracassados emocionalmente, filhos frágeis emocionalmente, mimados e sem preparo para a vida real. Yeah. Por quê? Eu, certa vez, um menino cometeu Cometeu. e eu decidi levá-lo à coordenação e dar-lhe um castigo, fazer trabalho comunitário. E o encarregado deste menino veio assim para mim e disse: Meu filho não vai limpar, não vai tirar lixo, não vai fazer trabalho comunitário. E eu mesmo já o orientei a não fazer. Porque o meu filho em casa, nem o quarto dele arruma. Porque o meu filho em casa tem a empregada que faz as coisas. E eu olhei para ele e achei assim, fiquei triste. Por dois fatores. Como é que um pai se alegra de ter um filho que não faz nada? E que informação é que o pai está a passar para o menino? E como é que esse menino vai olhar para o professor, que é o maior mentor que ele tem dentro da sala de aula? Hoje tem pais que têm capacidade de ir para a escola discutir com o professor na frente do filho. Ok. Hoje tem um encarregado que tem a ousadia Uhum. e vê o que ele disse para mim. Se tiver alguma multa por pagar, digam-me, só que eu pago. E que o filho dele não faça nada. Porque nós pensamos hoje que tudo se Uhum. resolve com dinheiro. Ok. E há três coisas que eu considero fundamentais para quem quer ter filhos capacitados. Os professores precisam ter amor para ensinar. Ok. Ter amor para ensinar. Precisam ter disciplina para orientar as pessoas. Precisam de ter autoridade. Não se educa ninguém sem autoridade. Será que nessa tua lista não faltou o salário também? Não, mas Ou, ali, porque né? também, olha, uma das principais motivações para um professor ou para qualquer pessoa que tem um emprego, é o dinheiro. Percebo. Só que dinheiro também não faz. Ok. Por que você tem pessoas da GT que ganham bem e roubam? Se o problema é só dinheiro. Por que você tem Uhum. pessoas que estão a desviar milhões, 1.000 milhões, se o problema é só dinheiro? Ok. Por que nós temos bilionários a se divorciarem se o problema é só dinheiro? Como é que o Bill Gates divorciou? Por que o Bill Gates divorciou se o problema é só dinheiro? Não estou a descartar a Uhum. importância do dinheiro, Ok. mas não passa só por ali. Ok. Nós precisamos que as pessoas, que os pais percebam que uma das maiores provas de amor é a correção, é a repreensão. Ok. Uma das maiores provas de que nós amamos nossos filhos é corrigi-los quando estiverem errados. E hoje, os pais, os encarregados, não todos, mas muitos deles, Uhum. pensam que o professor, quando estiver a sancionar o menino, é porque não gosta, tem alguma coisa pessoal com o menino. Não. É exatamente porque nós amamos a criança e queremos que ele seja um cidadão, um ser humano melhor. Melhor. E a única forma de fazer isso é corrigir, motivar quando estiver correto, Uhum. elogiar quando estiver correto e corrigir quando não estiver agindo da forma mais correta. Boa. Então, nessa senda, qual seria o papel da família na educação, na formação ou no caráter do filho? O papel da família
e é o papel mais antigo Uhum. de sempre, é educação. Hoje nós temos alunos que têm problemas, pessoas que têm problema de educação básica, saudar, Saudável, ok. respeitar pessoas, Uhum. respeitar mais velhos. Temos problema de crianças, pessoas que não respeitam a autoridade, leis. E isto aprende-se em casa. Se o filho, quando acorda, não saúda o pai, não saúda a mãe, e o pai acha normal, como é que esse filho vai olhar para o professor, para uma outra pessoa e achar que ele deve respeito? Então, o papel da educação vai ser sempre de construir as bases que depois vão ser desenvolvidas na instituição ou fora da vida familiar. Porque hoje as escolas ficaram depósito de Pronto, então criança. depois de criança. Hoje, algumas escolas, não quero falar mesmo todas. Ok, mas pode Hoje, continuar, ok. hoje, parece que a escola é um lugar de depositar Ok, pessoas, ok, ok. crianças. E alguém perguntou assim para mim: Uhum. não achas valoroso as crianças ficarem até 18 horas, 16 horas na escola? Eu dizia que não. Hoje nós temos escola que parece a criança sai de lá o final do dia. Vai de Vai de manhã manhã, e botar 18. volta às 18 horas. Porque nós estamos a esquecer que brincar é tão importante quanto aprender. Ok. E as crianças não estão a ter infância. Nossas crianças não estão a ter infância. Não, sim, Nas concordo. escolas onde, vamos lá, chamamos top hoje, né? Mas também isso não é muito em função da tecnologia hoje que tá, todo mundo agora tem acesso à tecnologia, a um smartphone, isso de alguma forma ter a infância, ou aquela brincadeira que não nós tínhamos no passado. Sabe qual é o meu problema? É as famílias Uhum. entregarem, cederem o seu espaço de educação a outras pessoas. Tem pessoas que fumam, não tem? Yeah, Por que você não fuma? yeah. Não é opção, e por outra, acho que, não acho, sei que faz mal à saúde e eu quero ter a melhor saúde possível. Criança não sabe. Quem deve orientá-lo quem? Um adulto? Um Adulto. adulto. Criança não sabe. Redes sociais. Ele precisa ser educada por alguém que tem maturidade e experiência. Porque eu sempre tenho dito que há coisas que não se entendem pela inteligência. Há coisas que se entendem pela experiência. Já reparou que as nossas mães, quando estão a cozinhar, não ficam lá a medir o sal? Só pegar um vídeo, colocar no YouTube, vai te falar, põe X grama de sal, X grama de açúcar. Nossas mães não. Elas apenas olham quantidade, parece que quase com olhos vendados, pegam no sal e põe na panela. Já sabem a quantidade Por própria. quê? Por causa da experiência. Ok, boa. Então, hoje nós, os pais, as famílias precisam perceber que a culpa não é das crianças. A culpa é dos pais que não estão a colocar nem normas, Uhum, não estão a colocar nem limites aos uhum. filhos. Uma criança de 6, 7 anos não sabe o que é bom, o que é mau ainda. Quem deve orientá-lo, quem deve instruí-lo é o pai. Mas agora, a questão é, onde é que está o pai? No trabalho, está É uma ocupado, decisão, é está uma decisão ocupado. pessoal. Yeah, É yeah. uma decisão pessoal. Ou você fica rico e perde família, ou você encontra o meu termo para ganhar a família, pode não ser rico, mas vai ter uma família estruturada. Ok, Uma questão de escolha. ok. Então aqui a família precisa não vender, não abrir mão do seu papel de família. E que nós, é isso que nós hoje temos estado a verificar. As famílias, os pais estão a abrir mão da sua responsabilidade, estão a entregar essa responsabilidade à escola, a babás, a empregadas. E infelizmente vamos ter a sociedade que nós vamos ter daqui a mais alguns anos. Ok. Então, ah, você mencionou um ponto. Ou escolhe ser rico, ou tenha uma vida, uma vida, como posso dizer, razoável, que lhe permita cuidar dos filhos.
Os ricos não têm esse tempo, Muitos deles não têm. não têm tempo. Muitos deles não têm. Ok. Muitos deles não têm. E não é que seja mal, estou a dizer aqui, não sou eu que vou determinar, mas cada um é livre de fazer as suas escolhas. Yeah. Né? Mas muitas pessoas, é uma realidade factual, não têm afetividade pelos pais. Tem afetividade pela empregada, porque que ajuda a fazer tarefa. Tem afetividade pelo tio, porque que vai buscar na escola. Tem afetividade por outras pessoas. Pelo motorista. Mas pelo pai, muitas delas não têm. Ok. Porque nós, os pais, hoje pensamos que é tudo dinheiro. Vamos pagar a escola, vamos pagar, se queres alguma coisa, vamos pagar a roupa, vamos pagar isso. Se estiver chateado, vai passar férias no sítio X, né? Vamos comprar um telefone novo, mais moderno. Nós estamos a pensar que estamos a cuidar dos nossos filhos. Na verdade, não estamos. Porque a presença, a orientação, é assim. Nós precisamos voltar ao tempo em que nós dizíamos que queremos ser como nossos pais. Ok. Os poucos filhos querem ser como os pais. Ou seja, a maior referência já não está dentro de casa, está fora. Redes sociais, Redes sociais, o artista famoso, Ok. a influencer famosa. Ok. E muitas destas pessoas estão ali para ganhar likes. Yeah. Não estão preocupadas com a educação como tal. E se nós, os pais, não termos isso em consideração, os nossos filhos vão entrar para nossas casas com uma educação diferente daquela que nós gostaríamos que elas tivessem. Ok. Então, a maior responsabilidade é dos pais para tomar as rédeas da sua posição enquanto educadores. Muito bom. Batista Miranda. Isso está a ser um podcast mesmo rico. Muito bom, muito bom. Estou a gostar. Qual foi a sua maior lição que aprendeu ao longo da sua trajetória como educador? Conhecimento está em todos os lados. Ok. Penso que é assim. Hoje eu sou padrinho de algumas pessoas que foram meus alunos já. Ok. Padrinhos de casamento, de casar mesmo. Ok. E hoje eu consigo perceber que o professor na sala de aula não está só a passear. E não é um indivíduo qualquer como a sociedade julga olhar para ele. Hoje, se alguém parece ser professor, é estar condenado à pobreza, à miséria. É como ser escritor, é como ser pintor, por exemplo. Né? Olhamos para o professor, para este extrato de pessoas, de profissionais, como pessoas condenadas à pobreza. E nós precisamos mudar essa forma de olhar para os professores, primeiro, com políticas macro, que valorizem essas pessoas, valorizam os professores, que capacitem os professores e que remunerem melhor os professores. Mas uma das maiores lições que eu aprendi é que o conhecimento está em todos os lados. Eu tive alguns problemas enquanto estudava, porque os professores acreditavam ser os únicos detentores do conhecimento. E quando isto acontecia, você era perseguido. Porque os professores não têm a capacidade de entender que o aluno também já sabe ler, já sabe investigar, já sabe alguma coisa. Eu hoje não me espanto se um aluno meu tiver um dado que eu desconheça. Aliás, eu não só sabe tudo. Hoje as pessoas conseguem aprender volta e meia sobre diversos assuntos. Então, a maior lição que eu aprendi é ter humildade para quando nós não tivermos domínio de alguma situação, saber reconhecer e, a posterior, fazer a investigação necessária. Hoje eu aprendo com os meus alunos também. Mas a grande coisa que eu aprendi é sobre servir. Servir. Hoje nós temos um problema de servir com excelência. Às vezes parar para ouvir por 5 minutos, parar para ouvir por 2 minutos. Muitas vezes o teu expediente até já terminou, mas não custa nada ficar mais 2 minutos para ouvir a outra pessoa. Porque no final do dia é tudo sobre pessoas. Lhe garanto. Ninguém quer governar animais. Ok. Ninguém quer governar plantas. Ninguém quer alcançar plantas, animais, bichos. No final do dia estamos aqui para servir pessoas. E assim como nós queremos que nos sirvam bem, devemos ter a capacidade de servir bem as outras pessoas. Então, eu sempre estabeleci uma relação de proximidade com os devidos limites, mas de proximidade com os meus alunos e de proximidade com os meus encarregados. Porque penso que isto diferencia-nos a todos os níveis. Quando nós entendemos
mais do que às vezes julgar inicialmente, compreender o porquê de determinadas emoções, de determinadas motivações. Isso fez com que eu conseguisse estar dentro da sala de aula e tivesse a capacidade de poder influenciar mais pessoas, alcançar mais pessoas consequentemente. Bom, muito bem. Ah, realmente. É, hoje se aprende de todo lado, né? A pessoa tem que aprender, tem que saber isso. Exatamente. Essa foi a tua maior experiência, né? Yeah. É, boa. Então, que conselho o Batista Miranda, não, Batista já, João. Batista Seu João, Miranda. desculpa. Que conselho o Batista daria aos jovens que desejam crescer pessoalmente e que precisam crescer, né? Assim, no pessoal, né? Pessoalmente e profissionalmente, mas não sabem por onde começar. Boas, interessante. Essa questão super interessante. Querem crescer, né? Mas não tem assim, né? Uma direção certa. Que conselho você daria a esses jovens? Bem, para estas pessoas, eu deixaria duas recomendações. Ok. Primeira recomendação, tenha uma referência, Ter uma referência, ter um mentor. ter um mentor. Todos nós temos algum propósito, e os propósitos muitas vezes não são descobertos logo a primeira. E essa questão de ter referência vai levar-te a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, inicialmente. Primeiro é ter referência, e a segunda coisa é fazer muitas coisas inicialmente. Porque é pela quantidade de coisas que você vai descobrir a qualidade que você precisa realmente ser. O que acontece muitas vezes é as pessoas estarem paradas. Só perde quem está parado. Só não alcança quem está parado. Eu, antes de ser Batista João, tentei várias coisas. E quando você é adolescente, pré-adolescente, você precisa experimentar várias coisas. Não estou a falar experimentar nada de drogas, nada de álcool, não. Ok. Estou a falar experimentar. Eu fazia, na altura, tudo quanto era curso. Desde que eu tinha oportunidade de fazer, fazia. Tem que se interessar de tudo um pouco. Interesse por tudo um pouco. Com o andar da carruagem, você vai descobrir para o qual lado você quer realmente seguir. Ok. Faça vários cursos, leia vários livros e ao longo desse processo certamente alguma coisa você vai descobrir e você vai decidir fazer aquilo para a vida toda. Então, primeira coisa, vocês terem um mentor, precisam olhar para alguém e na verdade nós temos sempre isso. Ou no bairro tem um vizinho que nós queremos ser, sempre gostamos da forma dele de lidar, de falar, de comunicar, de interagir. Temos sempre alguém. Ou um cantor, ou o pai, ou a mãe, ou o primo, ou o tio. Temos sempre esse alguém. E depois fazer várias coisas, porque numa fase inicial é assim. Se nós repararmos, primeiro queríamos ser, quando éramos mais novos, eu queria ser jogador. Depois, quando é da carruagem, experimentei outras coisas, fiz outras coisas. Hoje eu sou quem eu sou hoje. Então, na quantidade de coisa vai surgir a qualidade e vai definir aquilo que você realmente quer ser. Mas movam-se, jovens, movam-se. Ok. Façam alguma coisa. Boa. Total. Quais são os próximos projetos e qual legado pretende deixar através da educação? Ei. Legado. Mas antes, tens algum projeto que você gostaria de implementar, né, referente à educação? Tem algum Eu estou a projeto? pensar E depois que legado você quer deixar? Bom, estou a pensar em criar um clube dos pais. Ok, Clube dos Pais. Eu acredito que muitos de nós foram pais por acidente e não tivemos preparação como tal. E não sabemos lidar com muitas situações que vão ocorrendo com os nossos filhos, na relação que eles têm com os professores, com a vida social em si. Até com esposas, com família, lidar com família. Então, pretendo futuramente criar um centro, se calhar, de treinamento para dar preparação aos pais, para dar preparação às pessoas, para conseguirem lidar com os filhos, lidar com a família, porque eu venho do meio social onde não temos muitas instruções como tal, falta-nos muita coisa. E precisamos ser, não é que eu seja já um extraordinário, né?
mas precisamos ser aquelas pessoas que têm já alguma lucidez, precisam ser a ponte para que os outros alcancem também essa luz. Porque eu acredito que quanto mais lucidez nós temos, maior responsabilidade temos com aqueles que não conhecem ainda esta luz. Então, acredito que seria uma forma de eu poder contribuir positivamente para o meu social onde eu estou a vir e também capacitar outras pessoas para que consigam lidar com os desafios que estão por vir, tanto na educação quanto na vida social do modo geral. Agora, o legado que eu gostaria de deixar é um legado de excelência. Excelência. Se não for para excelência, não faça. Se não for para ser brilhante, não faça. O mundo está cheio de pessoas medíocres. Pessoas que fazem só já por hábito. Pessoas que fazem já sem nenhum compromisso com a coisa. E eu sou muito comprometido com aquilo que eu faço. Bom, O meu maior legado o que eu pretendo é deixar um legado de excelência. Onde eu passar, onde eu chegar, as salas que eu entrar, vou fazer com zelo e com excelência. Se não for para transformar positivamente, não faço. Se for só por fazer, não faço. E deixo esse conselho para os jovens lá de casa, para quem nos acompanha. Na tua área de formação, no lugar em que você está, seja brilhante, seja excelente, sirva com qualidade. Porque hoje nós temos problemas sérios de servir. Tu vais para locais públicos, identificação, tu vês a precariedade do servir, tu vês como as pessoas tratam as outras pessoas. Tratam mal. Às vezes não custa nada falar com carinho com a pessoa, às vezes é uma pessoa idosa, não sabe como funciona a coisa, ter paciência com as pessoas. Hoje não temos paciência, porque nós pensamos, eu tenho dito, da mesma forma que nós tivemos oportunidade de errar para termos esta maturidade que hoje nós temos, precisamos dar um desconto para que os outros errem também. Porque os nossos erros trouxeram-nos aqui porque nós soubemos aprender com eles, mas erramos. Precisamos entender que em determinados momentos os outros vão errar e que esse erro faz parte desse processo todo. Ninguém aqui é produto acabado. Ninguém aqui é o expert em tudo. ok. Assim como nós falhamos, precisamos entender que os outros, em algum momento, vão falhar. Não por serem falsas. Hoje, amizades estragam porque o outro falhou às vezes. Não por ser falso. Ok. Não porque é invejoso. Mas você precisa entender que os outros, assim como existe a palavra perdão, se foi criada esta palavra perdão, porque certamente alguém poderia errar nesse processo. Então precisamos entender e dar um desconto para as pessoas quando errarem, porque nós também erramos com os outros. Ok. Se pudesse deixar apenas uma mensagem para todos que nos estão a ouvir agora, qual seria? Sigam Jesus. Sigam Jesus. Sigam Jesus. Ok, 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 A mensagem que eu... ok, Olha, há uma coisa interessante. ok. Quer crescer, aprenda a diminuir. Como você pode desenvolver essa ideia ou esse pensamento? Na Bíblia, no livro de João, tem uma passagem interessante. Uhum. Eu, acima de tudo, sou cristão. Ok. João sabia o propósito para o qual veio ao mundo. Ok. E seus discípulos, a todo custo, tentaram fazer com que João desviasse do foco. Tanto é que eles compararam João a outras pessoas. E quando eles viram Jesus, embora não sendo Jesus, está lá no texto batizando, mas batizava mais do que João, eles chegaram até João e disseram assim: João, aquele a quem você batizou, batiza mais pessoas do que você. E João respondeu uma coisa interessante: ninguém pode receber nada na terra se do alto não lhe for dado. E João percebeu que a única forma de crescer é diminuir diante de Jesus. Ele disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Muita gente não cresce porque acha que já é grande.
Alguém me disse que quando a pessoa acha que é muito grande, que é muito grande, né? Que já sabe tudo, é porque ainda não sabe Não nada. sabe nada. E Ok, nós hoje temos problemas sérios de reconhecer que os outros sabem mais do que nós. ok, Os outros têm mais habilidades do que nós. Os outros têm, se calhar, mais capacidade do que nós. E não tem problema nenhum os outros saberem mais do que nós. ok. Não tem problema nenhum os outros terem mais capacidade do que nós. Desde que nós entendamos que temos insuficiências e precisamos também correr atrás desta capacitação. Mas verdade seja dita, para quem quer crescer, precisa Ok. saber diminuir. E diminuir é uma questão de humildade. Embaixar a crista quando tu não sabes, embaixar a crista quando tu estás errado, entender que você está errado e que precisa melhorar. E para os jovens, não sejam tão bons até o ponto de não precisarem de Jesus Cristo. Ok. Essa mensagem. Essa mensagem. Agora, última questão que normalmente nós deixamos aqui para todos os convidados do nosso podcast, que normalmente é 360. Essa questão faz o rosto do nosso podcast. O que para si, Batista Miranda, João Batista, Batista João, desculpa por fazer essa Não, está à pergunta. vontade. Peço perdão mesmo. Para si, o que é ter uma mente aberta? Né? Como educador, palestrante, né? Na tua experiência, como a experiência que você já teve toda a tua vida, o que é ter uma mente aberta? Ter uma mente aberta é conhecer teus limites. Ok, As pessoas mais frustradas que eu conheço são as mais livres. essas mais frustradas são as mais livres. Se o indivíduo não consegue pôr limites a si mesmo, Ok, é escravo. ok, E para mim, ter uma mente aberta é conhecer os teus limites, saber que há princípios e valores que tu não podes passar. ok. Precisas ter estrutura para entender de que, para si, precisas ter princípios e valores que não podes ultrapassar por nada. Quando nós entendemos isso, quando nós descobrimos isso, nos diferenciamos dos demais. Porque as pessoas vão olhar para si como alguém diferenciado, que tem algo a oferecer que os outros não têm. O grande problema hoje é as pessoas pensarem que a única forma delas serem livres é fazer tudo o que elas querem. E pessoas que fazem tudo o que elas querem são as pessoas que fracassam em tudo. Ok. Então, para mim, ter uma mente aberta e ter essa capacidade de entender, eu tenho limitações, eu conheço os meus limites e, em função disso, vou me interagindo com os demais à minha volta. Boas. Total. Bem, encerramos o nosso podcast. Foi uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Aprendemos muito. Foi um podcast rico. Aprendemos muito. Muito Acredito obrigado. que, né, vou já aproveitar de dizer que aqui o espaço está aberto para sempre que quiser aparecer. Muito obrigado. Vamos receber com muito gosto. Muito obrigado. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Mente Aberta 360 Graus. Agradecemos imensamente nosso convidado, Batista João, por partilhar conhecimento e inspiração conosco. Se essa conversa agregou valor na sua vida, partilhe esse episódio com outras pessoas e continue a acompanhar aqui o Mente Aberta 360 Graus, onde provamos que conversas que expandem a mente, inspiram ações, realmente valem a pena. Até o próximo episódio.